Vamos lá, Tricolada, vamos pro nosso vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Qualquer compra pelo meu link aqui embaixo na descrição na Amazon. Show de bola. O técnico Fernando Diniz ainda comandará um treino neste sábado para definir o time que vai a campo contra o Corinthians em Itaquera. O elenco foi direto para São Paulo. Alguns jogadores vão ser reavaliados pelo desgaste do jogo no Paraguai. Por exemplo, o Samuel Xavier tomou umas 2 pancadas no tornozelo, né? Em lance lá, o time paraguai bateu bastante. Bateu no André, bateu no Samuel. Acho que até o Ganso apanhou, o Marcelo apanhou também. O Cano também. O Fluminense, os caras jogam firme. É um time bem forte, viril, bem de contato. E alguns jogadores do Fluminense, principalmente o Samuel Xavier, tomou algumas pancadas ali que vai ser reavaliado. Por exemplo, o Felipe Melo. Ele não sofreu o que o Samuel sofreu durante a partida, mas é um jogador que não pode jogar quarta domingo, todo jogo. Então, o Felipe Melo, ele precisa ser preservado em alguns jogos, assim como o Marcelo e assim como o Ganso. Então, e já foram até poupados em um jogo do Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Melo, Marcelo e principalmente o Ganso, esses 3 jogadores, incluindo o Samuel Xavier, devem ser poupados do próximo jogo do Fluminense. Por ser mais experiente, os jogadores que estão mais expostos ao desgaste. Tem mais chance de ter desgaste uma partida para outra e não pode jogar todas as partidas, porque a tabela do Fluminense é bem complicada, né? O Fluminense joga contra o Corinthians em Itaquera, depois vai para Cariacica, vai ficar um tempo lá em Cariacica, vai pegar o Sampaio Corrêa, depois vai pegar o Atlético Mineiro também em Cariacica, Sampaio Corrêa Copa do Brasil, depois Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro, depois viaja para o Chile para encarar o Colo-Colo. E depois de voltar do Colo-Colo, vai para o Morumbi, depois de voltar do Chile, vai para o Morumbi encarar o São Paulo, depois vai para o Maracanã pegar o Cerro Porteño. Então, é uma loucura a tabela do Fluminense. Então, alguns jogadores devem ser poupados. O provável time do Fluminense para esse jogo em Itaquera, o provável, se realmente tivesse jogadores, se o Samuel for poupado, o Marcelo, o Felipe Melo, o Ganso, e provavelmente deve haver ali um Marquinhos, deve sair para a entrada do Douglas Costa, segundo o GE, até para dar uma observada maior. Acho que o Marquinhos caiu um pouquinho o nível técnico dele nos últimos 2 jogos, mas eu gosto do Marquinhos, é um jogador driblador, parte para cima. Mas o Douglas Costa, pela experiência, também está precisando de espaço. Eu não sei o que está passando pela cabeça do Fernando Diniz em dar chance ao Douglas Costa, que, na minha opinião, ele não fez uma grande partida pelo Fluminense. Já o Marquinhos, sim. Eu não estou entendendo o porquê de poupar ou tirar o Marquinhos do jogo contra o Corinthians. O Marquinhos que é tão jovem. Mas o GE, consta no GE, no Globoesporte.com, que o Marquinhos vai ceder o lugar para o Douglas Costa. Eu não sei porquê. Né? Porque eu acho que um dos principais jogadores ali do ataque é ele e o Arias. Então vamos lá, o Fábio no gol. Caso o Samuel Xavier for poupado, é o Guga que entra. No caso do Felipe Melo sendo poupado, o Antônio Carlos vai assumir a zaga ao lado do Manuel. É temerário em todos os sentidos. Até hoje, até agora, o Antônio Carlos não mostrou a que veio, e todas as vezes que ele atuou. Por exemplo, esse jogo contra o Cerro Porteño, ele tomou um esporro vexatório. O Fernando Diniz mandou ele tomar em tudo quanto era lugar. Ficou bem claro, né? Se alguém ver a reprise, vocês vão observar. Tem um passe que o Antônio Carlos dá, cruzando o meio de campo, que quase o jogador do Cerro Porteño roubou essa bola. Pô, o Fernando Diniz enlouqueceu, xingou a 5ª geração do cara, e depois do jogo ele foi lá no meio do campo conversar com ele. Ele dá essa chance lá em Itaquera para encarar o Corinthians, para jogar ao lado do Manuel. Cara, Felipe Andrade, irmão. Felipe Andrade é outra opção para o setor defensivo. Mas, segundo o GE, Antônio Carlos entra no lugar do Felipe Melo. Aí o Manuel, no lugar do Marcelo, entra o Diogo Barbosa. Natural que isso aconteça. Meio de campo, Martinelli. O Lima vai ficar no lugar do André. O André, que a gente tem notícias boas do André.
não é tão grave como... Não vai precisar passar por cirurgia, graças a Deus. Graças a Deus não é tão grave assim, né? Foi visto no exame de imagem do André, a gente vai falar sobre isso. Mas o que é para lamentar é a entrada do Lima no lugar do André. Era de se esperar, né? Tendo o Felipe Andrade ou tendo o Calegari para fazer essa função. Mas o Lima vai ali, essa insistência com o Lima que eu não entendo. E pro Ganso, né, o Ganso sendo poupado, entra o Renato Augusto, que também não vem jogando bem. No último jogo contra o Cerro Porteño entrou e não acrescentou nada ao meio de campo. Imagina um meio de campo com Martinelli, é um show de bola, Lima e Renato Augusto. Vão passar aperto em Itaquera? Espero que não. No ataque sai Marquinhos, entra o Douglas Costa, aberto ali pelo lado direito, mas para dar uma chance. O Arias, que está em todas, e o Cano, que também precisa jogar. Eu só não entendo nessa equação porque não entra o Terãs. Né? O Terãs poderia, deveria ter uma chance, ter uma oportunidade nesse jogo lá em Itaquera. É um jogo ideal para ele. O Ganso saiu no Ganso, entrava o Terãs, poupando o Ganso, entra o Terãs, mas ele vai botar o Renato Augusto, mesmo o Renato Augusto não estando em boas condições. O Renato Augusto vem de uma contusão na panturrilha, mas quer dar sequência para o Renato Augusto. Só que me incomoda é a falta de sequência, né, de chances para o Terãs, que poderia, quer tirar o Marquinhos? Bota o Terãs aberto. Esse é o provável time do Fluminense, com a entrada do Guga na lateral direita, do Antônio Carlos na zaga, do Diogo Barbosa na lateral esquerda, do Lima no lugar do André e do Douglas Costa no lugar do Marquinhos, poupando alguns jogadores por causa do desgaste. Provável time do Fluminense, segundo o Globoesporte.com, para o jogo lá em Itaquera. Agora eu vou procurar aqui para vocês, vou trazer aqui para vocês a informação do André. O Fluminense, ele publicou a informação, botou nas redes sociais que o meia André foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. O ligamento cruzado, é aí que está a boa notícia, o ligamento cruzado anterior está preservado. Show, Deus é grande. Assim como o menisco. Não vai precisar passar por uma cirurgia. O atleta já iniciou seu tratamento no centro de treinamento Carlos Castilho. É muito semelhante ao problema do que o Alexander teve. Mas com tratamento correto, já iniciando como já iniciou, a chance dele aí ainda voltar aí daqui a um mês. Aí o Fluminense, o negócio é o seguinte, não dá nem para dizer daqui a um mês, ou 2, ou 3, ou 45 dias. O próprio Fluminense, o próprio departamento médico do Fluminense não deu prazo, é prazo indeterminado, não sabe como é que vai evoluindo o tratamento do André. A boa notícia é que não vai precisar passar por cirurgia. A boa notícia é que o ligamento cruzado anterior está preservado e que o menisco também. Aí é tratamento e ver como é que o jogador vai responder, o joelho, para que ele volte o mais breve possível. É tempo indeterminado, eu fico com a informação do departamento médico. Daqui a 45 dias, daqui a um mês, daqui a 2. Não. Ninguém aqui é médico para isso. Então a boa notícia é essa, já começou o tratamento, o Fluminense vai para Itaquera, deve alguns jogadores serem preservados. Vão para dentro do Corinthians, que aí é um monte de jogo fora de casa. O jogo que era para ser em casa contra o Atlético Mineiro vai ser em Cariacica. Tá complicado, mas Deus é conosco. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo.